Paz, meus queridos, bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Um momento em que nós nos debruçamos sobre a palavra do Senhor e meditamos em sua santa palavra. Uma palavra que é resposta em momento de aflição. E hoje eu quero ler com vocês o que está escrito em João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está nos dizendo que vamos passar por momentos difíceis, sim. Momentos de aflição, momentos de adversidade, talvez problemas no nosso casamento, nas finanças. A nossa vida espiritual poderá ficar abalada por uma ou outra razão, mas o Senhor nos disse: tenhais paz em mim. Se alguém perguntasse quem diria que o início de 2024 traria tanta dor e preocupação, principalmente para todo o povo gaúcho, que foi afetado por essas cheias, perderam suas casas, perderam-se vidas, cidades quase que destruídas. Mas no meio desse caos vem o alívio da palavra do Senhor, a graça e a instrução de Deus por meio da sua palavra. Ele nos diz para termos paz nele. É motivo de descanso para nós saber que o nosso Senhor Jesus sofreu nossas dores lá na cruz para nos dar vida e vida com abundância e vida eterna. E a Bíblia, se nós folhearmos suas páginas, ela nos relata diversos momentos em que o nosso Senhor e Salvador também passou por aflições, e ali, em cada um desses episódios, ele vai nos ensinando a superar cada momento de aflição e demonstrando um exemplo de fé e de humildade. Nós podemos ver na palavra do Senhor, quando Jesus ainda era muito pequenininho, criança, quando a sua família precisou fugir de Belém para o Egito, pois o rei Herodes queria matá-lo. O rei sentiu o seu poder, sentiu o seu reinado ameaçados com o cumprimento da promessa do nascimento de Cristo. E por essa razão ele mandou matar todos os pequeninos de 2 anos em Belém e nos arredores da sua cidade, para que ninguém pudesse pôr em risco o seu cargo. Jesus correu esse perigo desde os seus primeiros anos de vida. Sua família passou por tremendos apertos, aflições, mas ela foi preservada, intacta pela graça de Deus. Queridos, eu quero te dizer, ainda que hoje haja perseguição, que haja perigo, que haja situações que estão fora do seu controle, o Senhor é conosco. Ele orienta nossos passos, acalma o nosso coração. Creia, meu querido, creia, não se desespere. Faça o que diz no Salmo 27, no verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aqui o Senhor está dizendo que Ele é o centro de tudo. E nós podemos perder tudo como Jó perdeu, mas jamais perder a confiança no nosso Deus Altíssimo. Seguindo nos episódios que Jesus passou por aflições, nós podemos ver que após ele ser batizado no Jordão por João Batista, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ali ele passou 40 dias sem comer nada. Nesse tempo ali, sozinho, ele passou por todo tipo de tentação. O diabo o desafiou a transformar uma pedra em pão, pediu que o adorasse e ainda queria que ele se jogasse de cima do templo. Para cada absurdo que o inimigo propunha na vida dele,
O Filho de Deus sempre tinha as melhores respostas baseadas na palavra de Deus. Então, para você, em tempo de descrença, desespero, zombaria, ataques do inimigo, nos desertos da vida, alinhe-se com a palavra de Deus. É na Bíblia que nós encontramos respostas, é na Bíblia que nós encontramos orientação, é na Bíblia que nós encontramos direção para recomeçar. No Salmo 25 nós podemos ler, onde o salmista diz, e nós podemos dizer hoje: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Nele esperamos, porque sabemos que amanhã ele terá resposta, provisão. Nós também podemos ver que a notícia da morte de um amigo abateu Jesus. Ele chorou. A dor da morte alcançou até mesmo aquele que um dia haveria de vencê-la. Ele se comoveu com as irmãs Marta e Maria, mas depois de um período ele não se manteve abatido. Ele é o dono da vida e Jesus trouxe de volta da sepultura Lázaro vivo. Cristo tem o poder sobre a vida, sobre a morte e sobre tudo que há neste mundo, e tudo que ele faz para a glória de Deus. Pode ser que nós vamos sofrer muitas perdas, ou que nós tenhamos sofrido agora perdas terríveis e já não achamos mais solução, não sabemos inclusive para que caminho nós devemos ir. Surgem até pensamentos pessimistas, inclusive de acabar com tudo. Mas crer na vida eterna, crer que Cristo não te abandonou, que tudo ruiu, mas Cristo continua te apoiando do teu lado. Isso nos dá esperança, renova os nossos corações. E Deus é o consolo nestes momentos difíceis em que nós passamos. E como diz a palavra do Senhor no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por maiores que sejam os desafios que você está enfrentando hoje, Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, e Ele te diz: não temas, eu estou contigo, podes caminhar. Aleluia. E veja, Jesus orava angustiado no Getsêmani. A palavra nos diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue, mas um anjo o consolava. E Jesus pedia a Deus Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Porém, com completa obediência, certeza da onipotência de Deus, ele completou. Não que era para sua vontade ser cumprida, mas a vontade do Pai. Ele cumpriu naquela cruz, onde ele morreu, onde ele sofreu toda a ira de todos os pecados. A ira de Deus estava contra ele, mas não por causa do que ele fez, por causa do que nós fizemos, por causa dos nossos pecados, nossas transgressões, mas Jesus obedeceu. Enquanto isso, os discípulos, os seus amigos, dormiam e não demonstraram nenhum apoio a Jesus. Por isso eu te digo nesse dia, mesmo que haja solidão, mesmo que você se sinta extremamente só, Deus é contigo e ouve as tuas orações. Querido, nós podemos ver no Salmo 22, onde diz: tu, porém, Senhor, não se afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. Mesmo que esteja difícil, clame ao Senhor.
Ele vai se apressar em responder ao teu clamor, à tua oração. E veja um momento épico, um momento de maior aflição, quando Jesus foi preso, humilhado, cuspido, preterido para morrer no lugar de um homicida. A morte da cruz era uma vergonha para aquele tempo, era o castigo para os mais cruéis, e Cristo se sujeitou a ela, entregando o seu corpo ferido lá no madeiro, entre dois malfeitores, por amor a todos nós e obediência ao Pai. Levou nossos pecados, levou nossas mentiras, levou todas as nossas fraquezas e ainda rogou ao Pai que perdoasse todos aqueles que zombavam dele. Deu perdão, deu salvação a um dos ladrões que estava ao seu lado em seu maior momento de sofrimento e aflição. Uma aflição que não pode ser medida, uma morte de cruz por mim e por você. Queridos, por isso que eu digo, perdão e salvação só são encontrados em Cristo. Ele é o nosso único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, até chegarmos a Deus. E por isso podemos fazer para nós mesmos nessa manhã, se temos essa promessa de Deus que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, então podemos nos fazer o mesmo questionamento que o salmista se fez. Então por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ó minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Finalmente, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4 que tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de extraordinário ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando abater-se um desespero sobre a tua alma, o desafio que você tem é manter a sua perspectiva eterna no Senhor, no Salvador, quando tudo à sua volta e a sua vida parecer caótica. Esse é o desafio que nós temos nesses momentos de tribulação, colocar nossas mentes no Senhor e nos manter em perfeita paz. Mas como manter minha mente no Senhor quando há tanta aflição, tanta distração? Nós o adoramos. Em meio à aflição, nós o adoramos. Em meio à dor, nós o adoramos. E a adoração é um esquadrão de resgate bem treinado, esperando para nos socorrer e levar-nos de volta ao Deus Todo-Poderoso. A adoração é o soldado que te leva de volta para os braços do Pai, te resgata. Não é a murmuração, não é a desobediência. Por isso, seja específico na sua oração, na sua adoração. Em vez de você dizer a Deus que está com medo, confesse por quê. Seja claro, seja franco. Em vez de apenas pedir ao Senhor para ajudá-lo, cite tudo aquilo que te preocupa. Muitas vezes nós não relacionamos nossas preocupações a Deus porque achamos que Ele já sabe. Ele sabe, mas Ele quer que você confie nele, contando tudo sobre você. Cite as tuas preocupações para o conhecimento dele. Aleluia! Dar nome às tuas preocupações, dar nome às tuas aflições também ajuda a identificar, confessar qualquer pecado que esteja ocorrendo em meio a esse caos e que está te impedindo de experimentar a paz do nosso Senhor Jesus. Deus é fiel para perdoar pecados, Deus é fiel para perdoar quando nós confessamos o nosso pecado a Ele, nossa aflição e a nossa preocupação a Ele.
Seja específico no louvor. Depois de fazer esse inventário, esse levantamento do que realmente está deixando você ansioso, preocupado, talvez desesperado, é hora de colocar um pouco de verdade nessas profundas fendas emocionais e é momento de apegar-se à verdade de Deus e agarrar-se com tudo a Jesus. E nós não poderemos manter nosso foco em Jesus se nós estivermos longe da sua palavra. Há dias em que minha Bíblia fica aberta ao lado de tudo que eu estou fazendo na minha casa, com minha mente girando e os nossos netos e crianças correndo por aí. É a palavra que nos mantém conectados com o Pai. Quando lhe der aquele desespero, abra sua palavra, leia os versículos que te acalmam o teu interior, a tua alma, mesmo que ali você esteja fazendo o seu almoço. Largue um pouco a vassoura, largue um pouco o computador, o celular, abra uma palavra de refrigério para a sua vida. E é nesse processo que nós devemos louvar a Deus por qualquer lembrete da verdade que Ele esteja nos dando e que nós estamos colhendo neste momento de aflição. E entregue todo o resultado que você obtiver a Cristo. A vida pode parecer estar completamente fora de controle. Você pode pensar que essas circunstâncias nunca vão acabar. Mas quando você se voltar para a palavra de Deus, você verá que tem uma promessa para a tua vida. E você verá que após ler um versículo de uma palavra que Deus tem para a sua vida, você vai ver como é incrível, como você vai se sentir muito melhor quando você entregar o resultado a Cristo. E como é se render? É esse tempo precioso de louvor, de adoração, enquanto você espera o Senhor trabalhar. Seja o barulho deste mundo agitado, ameaçando dominar você, ou o barulho da sua mente ocupada, a resposta é pensar nos atributos de Cristo, na resposta de Cristo, ao invés de pensar no caos. Um jeito de acalmar esse teu coração ansioso é se debruçar e crer verdadeiramente em cada uma das promessas de Cristo para a tua vida. Meditar nas excelências de Cristo suaviza os efeitos do caos, da ansiedade. Mas meditar, ficar pensando e remoendo nos efeitos do caos, aí você não vai entender o quanto Cristo é excelente. Mude o foco. Pense na excelência de Cristo, pense no que Deus tem reservado para você e adore-o em meio ao caos, adore-o em meio à aflição. Fixe seus olhos em Jesus, deixe a paz de Deus que vem da presença de Deus envolver completamente a tua vida ao invés do caos. A palavra de Deus é imutável e as suas promessas permanecem válidas para a sua vida. Portanto, meus queridos, meus amados irmãos, permita-se envolver pelo amor de Deus, pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e descanse sob as suas asas protetoras, em nome de Jesus.